Vamos começar pela finalidade. Uhum. Da pessoa que procura, que busca lá o tantra, o tântrico. A prática tântrica. Prática É. tântrica. Qual a finalidade? É importante primeiro esclarecer que assim, o Tantra não é uma terapia. Quem pratica o tantrismo não pode se auto-intitular terapeuta tântrico. Primeiro você tem que, para estudar o tantrismo, você tem que ter um mestre tântrico que vai te ensinar as práticas. Então você aprende e você pratica. E as pessoas que vêm fazer as práticas, vêm para os atendimentos, eles vão também praticar o tantrismo. Então, o tantra é uma prática, as práticas tântricas. E daí, quem procura tudo, você não sente... Vamos falar do feminino primeiro. Então, o feminino, ele tem dificuldade de orgasmo, dificuldade de sentir prazer, problemas de relacionamento como é muito ciumento, problemas para confiar, problemas que repetem ciclos de relacionamentos. Todas essas questões são abordadas no tantrismo. Homens, por exemplo, para ganhar confiança, aumentar a energia masculina, quando você aumenta a energia, você atrai a outra energia. Então, se você aumenta o feminino, você atrai o masculino e vice-versa. Para ter um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Para você aprender a se tornar multiorgásmico, onde você aprende a fazer a retenção do sêmen, né? Isso é interessante. Eu ensino tudo isso, gente. Eu ensino tudo isso. Eu tenho muitas pessoas casais, por exemplo, que querem se reconectar depois de terem filhos, depois de muitos anos de casamento. Aí a pessoa já não faz mais nada. Não pratica, não tem mais sexo que vai realmente ser legal, gostoso, né? É aquela coisa mecânica, querem reconectar. Então, todas essas questões e também pessoas que não conseguem se relacionar, principalmente homens. Homens que têm dificuldade de se relacionar e, por isso, quando têm uma relação sexual, são prematuros. Sim. Então, essas questões também são tratadas no tantrismo. Ou eu atendo muitas pessoas, principalmente homens, que sofreram remoção completa da próstata por câncer de próstata e não tem mais ereção. Mas eles já são homens mais velhos. Não necessariamente. Tem homens que têm, não só com a remoção da próstata, mas existem muitos homens jovens que estão com disfunção erétil por serem viciados em pornografia. Sério isso? Sim. Homens de 20 anos, de 20 a 30 anos, é uma grande parcela, infelizmente. Mas a pornografia acaba com o cérebro do homem, né? Existe um estudo, se você jogar na internet, você vai ver, é um estudo muito famoso, que foi feito por Harvard, mas existe também UCLA, Stanford, várias universidades no mundo inteiro fizeram. Eles colocam 2 pessoas num scan, uma pessoa assistindo pornografia e uma pessoa teve uma injeção de heroína. Sim. As áreas que são estimuladas no cérebro, inclusive as cores que apresentam no scan, são as mesmas. É uma droga, então. É uma droga. E não só é um vício no qual você deteriora a sua energia sexual, mas como ela destrói a possibilidade de relacionamentos, porque você cria expectativas irreais e surreais que ninguém nunca vai conseguir atingir na vida real. E eu falo isso muito para os meus pacientes, eu falo assim, se você contratar uma atriz pornô e levá-la para a sua casa, ou um ator pornô e levá-lo para a sua casa, e pagá-lo para ter o sexo que ele faz no filme, ele não ou ela não vai fazer. Eles não vão proporcionar isso. Então, as pessoas têm que entender que a pornografia, ela é um instrumento de controle da energia sexual e da deteriorização dos relacionamentos reais. É uma ilusão aquilo que a pessoa Completa. tá vendo. O que eu costumo falar é como se fosse uma novela. É um filme. É fantasia. Não é real.
de forma nenhuma é real. Existem medicamentos para durar a ereção, existem medicamentos para as mulheres terem determinados tipos de aberturas, existem medicamentos para as pessoas se comportarem de certa forma, drogas, né? E os abusos, inclusive existem casos agora de aumento da violência contra a mulher por causa do aumento do tipo de pornografia que está sendo consumido atualmente. E hoje, além de consumir a pornografia tradicional, né, os sites gratuitos, aí a pessoa acho que ainda paga, ainda tem aquela coisa que perdeu até o estigma negativo para algumas, né, para algumas pessoas que estão vivendo disso também, né? Exato. Então tá ruim para todo mundo, tá? Eu acho Na que tá verdade, piorando. não é grátis, né? Não. Porque ela custa a sanidade e a saúde sexual das pessoas. E a saúde dos relacionamentos também, Sim. né? É uma outra questão que é muito importante levar em consideração e falar sobre isso, sabe, Felipe, aqui, hoje, por exemplo, quando você assiste um tipo de pornografia, existem até pessoas que estão sendo investigadas por pedofilia, porque elas começam a assistir pornografia, elas vão dark, 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 mais negativo, e o algoritmo do site de pornografia vai te mandar coisas mais Mais profundas ao pesadas. ponto de você receber coisas de adolescentes ou de situações de infantis, e a pessoa que está recebendo, ela não consegue mais perceber a diferença do que é certo e errado. E existe agora casos, saiu, acho que foi no The Guardian, de homens de família que não são pedófilos, mas por consumirem, receberem esse tipo de pornografia pelo algoritmo, estão sendo investigados por pedofilia. Caramba, que É. coisa. É bem profundo, exato. E o Tantra trata tudo isso. Mas não deve ser fácil se livrar disso quando a pessoa está nesse nível, né? Não, não Porque, é assim, fácil. é natural o homem, né, consumir alguma pornografia, mas tem gente que eu acho que passa de um determinado nível, Uhum, né, e por longo período, sei lá, a pessoa casou e fez tudo e ainda continua consumindo, e aí uhum. É. meio que como se fosse ali Uma uma coisa válvula, escondida é, ali, né? uma válvula de escape. Sim, Mas é esse a grande questão da vida. Se você consome pornografia, é porque você não se sente satisfeito na sua vida sexual. sim. Se você não se sente satisfeito na sua vida sexual, é porque você não consegue. Primeiro, você pode não saber o que você gosta, você pode não conseguir se comunicar com seus parceiros e explorar o que você quer explorar. E a maioria das vezes é que você não consegue entender o que está faltando. Sim. Que Você não alguma coisa está sabe, faltando. alguma coisa está faltando. E essa é a grande questão. E eu te falo por uma minha experiência própria, né? Sou brasileira. No Brasil, pornografia é uma coisa normal de se consumir. Toda a minha vida, durante até 2020, toda a minha vida até 2020, a minha vida sexual de 20 anos até 2020, eu consumia pornografia esporadicamente com meu parceiro, às vezes masturbação, né? E nunca achei que fosse um problema. Só que eu sempre fui muito curiosa sexualmente, então eu achava que eu era a bam do sexo, que eu tinha orgasmos incríveis, Hum, que eu era maravilhosa na cama. hum. Quando eu descobri o tantrismo, que eu pratiquei o tantra, eu fui ver que era tudo uma cortina de fumaça, que na verdade os meus orgasmos eram orgasmos fraquíssimos, Hum. que eu nunca tinha tido um orgasmo de verdade, que eu não sabia pedir o que eu gostava, porque eu nem sabia o que eu gostava, eu simplesmente repetia o que eu via nos filmes pornôs. Sim. E que eu aceitava dos meus parceiros abusos justamente por causa da pornografia. E que isso me traumatizava e eu nem sabia que me traumatizava. Você achava normal. Achava normal. Quando eu fui para o meu curso, que eu acessei essas energias e eu me liberei dessas energias, inclusive de abusos quando eu fui criança e que eu apaguei da minha mente, que eu não sabia
até ir para os meus estudos tântricos, eu tinha apagado esses abusos da minha mente. E eu reacessei esses abusos e eu vi que primeiro eu entendi que esses abusos não eram quem eu era, mas que eles tinham muita importância na minha vida, porque eles eram referência do que eu entendia e que eu aceitava na minha vida sexual. Entendi. Então, quando eu me livrei, através das práticas, eu me livrei de todas essas energias. Eu acessei outras energias, eu acessei outros tipos de prazer. E eu acessei orgasmos por estar livre, por não aceitar mais situações e por ter a consciência de conseguir pedir coisas que eu quero. Agora eu não estou pronta, eu quero continuar aqui, eu quero mais toque, eu quero mais beijos, eu quero mais carícias, Mas, eu quero certos tipos de carícias. mas isso dentro do ambiente de terapia, Não, na minha vida, de que eu trouxe para prática, ou minha. depois, né? Depois, quando eu trouxe para minha vida. Porque as práticas, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Sim. tá? As pessoas estão lá, né? São geralmente 20, 30 pessoas lá aprendendo. Então, é uma prática que se chama Dolphin's Wave. A onda do A onda golfinho. do golfinho, né? Ondas dos golfinhos. Então, eu fico em pé. São 3 pessoas, trabalhamos em 4. Uma pessoa desse lado, uma pessoa desse lado e uma pessoa na frente. Essa pessoa na frente, ela vai fazendo um movimento assim, de onda. Essa pessoa do lado, ela vai pegar minha mão e vai fazer movimentos nos meus dedos, vai subindo na minha mão, no meu braço, de um jeito. E essa pessoa desse lado vai fazendo movimentos nos meus dedos, na minha mão, de outro jeito. Então, eu estou num movimento, respirando, fazendo a respiração pranayana, né, as respirações yogis, que fazem parte do tantrismo, com os olhos fechados, fazendo esse movimento, com uma pessoa mexendo aqui, uma pessoa... Então, o meu cérebro, ele tá assim, ó, acessando, ele começa a energizar e eu começo a receber esses estímulos e eu entro em transe. Você entra num transe. Quando você entra nesse transe, você recebe acessos e memórias. Especificamente nesse movimento, eu tive um acesso. Em 2011, eu fiquei grávida, eu perdi o meu bebê com 7 meses na minha barriga. E eu perdi o meu bebê e, enfim, foi muito traumático para mim. E quando eu perdi o Nicolas, quando eu tive a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi: eu nunca vou ver o meu filho homem. Nesse movimento que eu estava fazendo, um homem branco apareceu na minha frente e chegou pertinho de mim, no meu transe, e falou assim: mãe, sou eu, o Nicolas. Caramba. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Primeiro porque, assim, a sua mente, né, ela tenta te proteger. Não, isso não é real. Depois você, não, isso é real, porque eu tô vendo, eu tô sentindo. Na verdade, eu não sei se foi real, mas para mim foi. Que causou algo na sua vida. Porque era exatamente o bloqueio. Era um bloqueio que eu tinha. Um trauma. E aí eu consegui fazer as pazes com esse homem que apareceu para mim e que veio falar comigo, que me amava e que eu vi adulto, que era o meu trauma. Sim. Nunca vou ver o meu filho homem. E me liberar disso, e me desprender disso. Então, esse é um dos exemplos, tem vários. E essas terapias são só feitas assim em grupo ou tem coisas privadas também? Que você falou, né? Que são várias pessoas. Nos ensinamentos, eles são feitos em grupos, porque é uma classe. É uma classe que faz o curso. Eu tô falando terapia, mas se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir. Não tem problema, mas as práticas são feitas em grupo, em grupos, né? São salas que são formadas e que estudam durante o ano. O meu curso foi de 1 ano. Entendi. Aí, só que você não precisa ir para a Índia, não, né, para fazer. Tem gente que vai. Eu tenho planos de viajar para o Nepal para fazer um curso de Tantra e de Tantra Yoga lá. Mas agora eu acabei de me matricular num curso
que eu vou fazer, vai ser de 2 anos na República Tcheca, na mesma escola que eu estudei, só que eu estudei em UK, porque foi a época do Covid, né? Sim. Eu não podia ir para a República Tcheca. E agora eu fui, inclusive, 2 semanas atrás, eu estava lá fazendo um curso de Dark Eros, que é O que é isso? um assunto para outro podcast. Mas não, dá uma resumida aí pra O gente Dark entender. Eros é a liberação energética através do estudo das suas sombras. Hum, Então, você entendi. usa ferramentas de BDSM e práticas darks, Sim, digamos assim, mais profundas do seu corpo, para você acessar energias, explorar desejos profundos, ocultos e fantasias, e também curá-las. entendi. É. Segue aqui o Boulder.